E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Vamos começar a falar sobre distribuição de frequência, variabilidade, centro de dados, né? Agora nós vamos começar a falar no capítulo 2 de estatística descritiva, né? É algo bem o básico do básico da parte de estatística, tá? Então vamos colocar aqui. Por exemplo, se nós vamos contar determinados valores, né? Contarmos uma frequência, por exemplo, nós vamos começar na parte de frequência. Então, na primeira parte eu tenho 3 pontos vermelhos, eu tenho 2 pontos verdes e eu tenho 4 pontos brancos. Então, eu já sei numericamente, analisando assim por cima, qual que é a frequência de cada um, qual que é a quantidade que cada uma dessas, vamos considerar pelo menos assim por enquanto, classes, nós temos aqui. Agora, se nós fôssemos fazer isso individualmente, número a número, aqui nessa tabela ao qual a gente está olhando, seria uma coisa bem mais chata. Quantos uns eu tenho? Tenho 1. Pelo menos aqui, aparentemente, só tem 1. Quantos 2 eu tenho? Tenho 1, 2. Quantos 3 eu tenho? 3 eu tenho 0. Quantos 4 eu tenho? Aparentemente, 4 eu também tenho 0. Quantos 5 eu tenho? 5 ali está parecendo que eu tenho 1, 5 também. E assim sucessivamente. Então, assim, desse jeito, contando individualmente, a não ser que seja realmente necessário, é um pouco mais chato. É um pouco mais chato, é chatinho de a gente ficar caçando esse tipo de números, ou pelo menos temos uma contagem em cima desses determinados números. O que a gente poderia fazer? Nós poderíamos dividir eles em classes aos quais eles teriam, por exemplo, uma certa, vamos dizer assim, um intervalo, Então eu poderia falar, por exemplo, quantos números eu tenho do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 15, do 16 ao 20 e assim sucessivamente. Ficaria mais fácil da gente poder contar, Nós perderíamos a granularidade, vamos dizer assim, de saber exatamente qual é a quantidade de números que nós temos, de determinados números que nós temos aqui, Então eu vou realmente perder a contagem de quantos uns eu tenho, de quantos 2 eu tenho e assim por diante, mas pelo menos fica muito mais fácil, inclusive até a interpretabilidade dessas informações, tá bom? Então vou só apagar esse pedacinho aqui, beleza? Vou apagar esse pedacinho, vou apagar esse daqui e vamos começar a brincar desse jeito. Só que assim, não é simplesmente só colocando a parte das classes, Então, por exemplo, quantos números que eu tenho de 1 a 5, por exemplo. Não só isso nós podemos ter. Nós podemos ter também saber uma informação chamada amplitude. Então, assim, a amplitude. A amplitude, ela sabe qual valor, Pelo menos agora que nós estamos na parte 2, que nós estamos vendo sobre análise descritiva, principalmente sobre a parte central, Pelo menos algumas que nós vamos ver, A amplitude eu fico sabendo o quê? Eu fico sabendo qual que é o tamanho do intervalo que eu tenho entre os meus valores. Então, beleza, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo e qual que é o tamanho da amplitude? Não quer dizer a quantidade de números exatamente, tá bom? Quer dizer qual que é a amplitude em valores que eu tenho aqui. Então, como que a gente calcula a amplitude? Nada mais é do que o valor máximo, certo? O valor máximo da classe. A classe é daquilo que a gente está dividindo, beleza? Menos o valor mínimo. Que neste nosso caso, é nada mais do que 5 menos 1, vai dar 4. 5 menos 1 igual a 4. A amplitude, veja que isso é uma medida. Não quer dizer que eu tenho 4 números ali. Quer dizer que a amplitude dessa nossa classe, que é dos números de 1 a 5, a amplitude dela é 4. Então se fosse, por exemplo, do 2 ao 25, aí seria 25 menos 2 igual a 23. Quer dizer que só cabem 23 números aqui? Não, não é isso. Quer dizer que a amplitude deles, a amplitude dessa classe numérica que a gente está tratando é de 23. É um número de medida, tá bom? Não quer dizer que realmente eu tenha somente esses números. Então só cabem 4 números, não é isso, tá bom? E aqui, pelo menos nesse caso, como em si eu também gerei de dados de 1 a 45, eu consigo criar intervalos, eu consigo criar classes aos quais ela tenham a mesma amplitude.
É bom você criar classes com a mesma amplitude, né? Principalmente quando você está dividindo, porque fica melhor. Ok? Às vezes não consegue, né? Mas nesse caso aqui que nós temos, conseguimos sim. Então vamos colocar aqui do 6 ao 10. Então incluindo todos esses números, né? Sendo incluso, então tem 1, 2, 3, 4, 5, cabem 5 números. 6, 7, 8, 9, 10, cabem 5 números. Eu falei de 5 números no primeiro, né? Se eu não falei, então aqui, aí vai do 11 ao 15, 16 ao 20 e assim por diante. Então vamos lá. Nós temos aqui do 11 ao qual? Ao 15, beleza? Do 16 ao 20 e assim sucessivamente, beleza? Até de 41 ao 45. Em todos esses casos, nós temos o quê? Nós temos cada uma das amplitudes, nós temos as classes, ok? Nós temos cada uma das nossas classes, fizemos com amplitudes iguais, beleza? E com isso já conseguimos dividir e a gente pode começar a contar de uma forma mais fácil. Ah, do 1 ao 5, a gente tem 1, a gente tem um 2, nós não temos nenhum 3, nós não temos nenhum 4, nós temos um 5. Então são 3 números que nós temos aqui. Ah, do 6 ao 10, então eu tenho 6, eu tenho um 9, né, eu tenho um 8, eu tenho 2 7, então eu tenho 1, 2, 3, 4, né, 1, 2, 3, 4 números. Não temos mais nenhum outro, então por exemplo aqui seriam 4 números, e assim por diante até chegar entre o 41 e o 45, inclusive é até o 50, perdão. Então aqui é do 46 até o 50, beleza? Tanto que eu tenho 49 aqui, eu tenho 45 e assim por diante, tá bom? 46 ali na frente, beleza? E assim sucessivamente. Ah, mas será que não tem um cálculo, uma outra forma, necessariamente tem que ser do 1 ao 5, do 6 ao 10 e assim por diante? Não. No próximo vídeo a gente já começa a fazer a parte dos cálculos aqui das distribuições de frequência, tá bom? Para não deixar o vídeo muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Tem aí meu Patreon, meu Apoia-se. Se quiser me dar dinheiro, tá aí. Beijo na bunda. Até mais.